olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do programa Jorge Sati Entrevista. É mais um produto do grupo de comunicação TV Mar Cidade e é sempre uma satisfação e uma alegria contar com a sua audiência e estar aqui para conversar, para bater um papo e trazer as informações e as notícias que são interesse da nossa comunidade. Uma programação variada e diversificada do grupo TV Mar Cidade. Anuncie conosco via o nosso departamento comercial 99940 9572 99940 9572 e anuncie conosco TV Mar, a sua TV perto de você. Hoje é uma edição especial do programa Jorge Sati Entrevista pela pessoa que está aqui ao meu lado, que é uma pessoa pela qual eu tenho grande estima, carinho, respeito e admiração, bem como toda a minha família. É o nosso querido Halley Lino de Souza, advogado, ex-candidato a prefeito da nossa cidade e futuro deputado estadual, em breve tomando posse no dia 1º de janeiro de 2025 e que hoje está comigo aqui por uma conversa franca com a nossa comunidade sobre diversos assuntos. Halley, quero te agradecer a presença aqui no programa, o pronto aceite que tu tivestes com o meu convite e com o convite da nossa produção aqui do Grupo TV Mar Cidade. Reitero para ti, diante da nossa audiência e do nosso público, que é muito grande, a satisfação em estar te recebendo aqui nos nossos estúdios e no meu programa. A satisfação é minha, quero cumprimentar a ti, cumprimentar os telespectadores da TV Mar, da Rede Cidade. Aliás, eu estava aqui nos bastidores conversando, já tive a oportunidade de trabalhar aqui na Rede Cidade, então me sinto em casa. E com um amigo também me sinto em casa. Preciso confessar que depois de uma longa e difícil jornada, eu até estava te comentando agora há pouco, voltei a me manifestar, né, a superar, estou superando, né? As pessoas já se curou, não, estou superando. É um processo, né? Um processo muito difícil, que nós certamente vamos conversar, mas eu estava te comentando, fazia talvez uns 3 meses que eu não vinha nessa parte da cidade, no centro da cidade, né? E hoje, superando isso, né, até dizer para minha esposa, vai ser a entrevista com o Jorge, que é um amigo, vai ser uma superação, porque a gente tem que começar a retomar as atividades, eu tenho feito isso, né? Então, quero dizer da minha alegria muito grande de estar aqui contigo, né, de estar conversando, né, e debatendo aquilo que precisa ser debatido nesses desafios que nós vamos ter para o futuro, né, nesse mandato que nós vamos construir, sempre preocupado com a questão da nossa região, e devagarinho nós vamos indo. Manda um abraço para o José Rover, que está aqui na produção, senão ele vai ficar enciumado, porque ele disse que o teu programa era um estouro de audiência na Rede Cidade. Nós tínhamos um programa bom, o Rover é um amigão nosso, aí, um cara que trabalha muito tempo na comunicação da nossa cidade, um cara muito competente, aliás, quero aqui fazer ressalva, né, de fazer elogios à sua competência. E, de fato, o Rover é um grande amigo e nós tivemos a oportunidade de fazer grandes programas de debates, né, que nós fazíamos na Rede Cidade. Era uma experiência muito boa, muito boa. Este programa é um oferecimento de Leivas Oteiro, pensou o terreno, pensou Leivas Oteiro, programa Jorge Sati Entrevista, hoje recebendo Halley Lino de Souza. Halley, para a gente já começar esclarecendo e tu já introduzisse muito bem o assunto, se o Miguel Sati estivesse aqui, ele ia dizer... Um abraço para o Miguel. Ele ia dizer introito, que ele gosta de usar esses termos. Um abraço, meu irmão. Para a gente esclarecer para a nossa comunidade, para a nossa audiência e para as pessoas que gostam bastante de ti, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, que foi a desistência da tua candidatura. E muitas pessoas, é claro, embora tiveram explicações, inclusive por parte da tua família, mas muitas pessoas ainda ficaram com uma certa curiosidade com o que aconteceu de fato. Tivemos, e tu sabes disso, diversas versões. Então essa é uma oportunidade importante que tu está tendo aqui, através do Grupo TV Mar Cidade, do nosso programa, para colocar um ponto final nessa situação e dizer o que acabou acontecendo, que te tirou da disputa eleitoral. Eu já tive a oportunidade de manifestar, né, abrindo o que aconteceu na minha rede social, né, gravei um vídeo que explica isso, mas entendo que tem que de fato reiterar
E tu acompanhou muito bem, né, a minha trajetória, tu acompanhou o fato de que nós construímos um projeto para a Prefeitura do Rio Grande muito forte, né? Construímos um projeto ali com 8 partidos, um projeto de aliança para a cidade, uma candidatura nossa que estava muito sólida, né? Muito sedimentada. Nós tínhamos pesquisas, nós estávamos muito bem colocados aqui. Claro que passado da história, acho que não é o caso de falar os percentuais, mas nós estávamos muito bem posicionados naquela disputa. E bom, eu sofri com uma situação de saúde mental, isso é uma coisa que muitos me disseram assim, não precisa tu falar porque é uma questão íntima. Não, eu acho importante falar, eu tenho dito isso, acho importante contar, né? Tem algumas pessoas aí que de forma maldosa, mas então ele se curou do dia para a noite. Não, eu quero reiterar isso, né? Hoje eu consigo, né, um processo de retomada das minhas atividades, mas eu não posso dizer que estou 100% curado. Estou com acompanhamento, a medicação que tomei durante este período já não tomo mais, mas continuo fazendo o acompanhamento. E esse processo ele é um processo que hoje acomete 1 a cada 10 brasileiros, né? O processo da ansiedade que eu tinha, isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Eu quero aproveitar aqui o espaço para isso, eu quero trabalhar isso muito no meu mandato. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Muito de antecipar problemas, isso é uma característica minha há muito tempo. O problema todo é que de 1 ano, de 18 meses para cá, eu comecei a ter episódios de ansiedade elevada. Esses episódios foram acontecendo com crises que eu tive de pânico, né, situações de pânico, né, que eu fui administrando, inclusive ao longo da pré-campanha, né, ao longo desse processo. Sempre naquela história que a gente acha, quem tem problema de saúde mental, quem sofreu com depressão, com ansiedade, com pânico, sabe muito bem que isso vai levando as pessoas a uma situação que tu sempre acha que dá, agora, hoje tô mal, mas amanhã eu tô bem, né? E aí tu te As pessoas vão protelando. Outro erro que eu cometi, daqui a pouco tu te automedica e vamos para diante. Só que no final de agosto, né? Ali no final de agosto, bem quando eu gravo um programa, que é um programa que eu tô correndo, né, e tudo mais, ali, logo em seguida daquele momento, eu acabei pegando uma gripe muito forte, né? E os sintomas da gripe que eu tinha, ele parecia Covid, muito parecido com Covid. Eu não cheguei a testar, mas muito parecido com Covid. E a partir dali, eu não consegui mais sair de casa, né? Eu estabeleci uma crise que só foi depois tratada com medicação, uma crise aguda que eu desenvolvi ao longo do mês de setembro, né? De tal maneira que eu tive que tomar a decisão de, olha, eu não posso atrapalhar, né? Eu vou ter que me retirar para cuidar da minha saúde. E a partir dali tive uma situação considerada como de depressão pelos médicos, a médica que acompanhou, a doutora Nicole, que é uma situação que foi de moderado a próximo a grave, né? Que eles conceituam a questão da depressão. Bom, e como eu disse, tive que fazer tratamento, tive que tomar remédio, né? Foi um período muito difícil e um período em que a gente discute lá em setembro, no mesmo setembro, que é o mês contra o suicídio, né? A gente se pergunta, e eu já atendi muitos, como advogado nesses 23 anos, já atendi muitas pessoas que me relataram esse caso, né, da depressão. E eu sempre, como advogado, eu sempre dizia, mas será que é assim? Será que... E as pessoas relataram, olha, a gente tem vontade de morrer. Os sintomas. Né? E vontade de morrer. Né? De forma muito objetiva eu quero te dizer isso. E eu sempre escutava isso das pessoas, e falava, como é que chega a esse ponto? E de fato, quando tu tem uma crise aguda de depressão, tu tem vontade de tirar a própria vida, e eu vou dizer assim de forma muito tranquila, já disse isso no meu vídeo, vou reiterar aqui, isso não aconteceu por conta da família, né? A Patrícia esteve comigo as 24 horas do lado, as minhas filhas estiveram comigo, né? A minha irmã, o meu irmão que me recebeu em Santa Catarina, e ali esse foi o suporte necessário para não fazer uma bobagem. Porque tu não pensa em tirar a tua vida, tu não tem instintos de suicídio porque tu quer. Tu tem porque tu tem uma dor psicológica, e foi o que eu senti, que é uma dor ela é uma dor que não é física, ela não é uma dor, é uma dor sem dor, é algo inexplicável. Assim, ó, tu entra num buraco, numa situação que é algo absolutamente inexplicável do ponto de vista assim, de dizer assim, olha, bom, se eu morrer, termina. Tu vê a morte como o único remédio para solucionar. Claro que aí tu vai tomando a medicação
vai fazendo tu dormir, vai fazendo tu acalmar, e ao longo dos dias tu vai num processo, depois tu começa o processo com o psicólogo, né? Tu vai trabalhando essas questões, porque, e aí eu tive a oportunidade nesse período de ler muito sobre isso, tu tens, na verdade, um desequilíbrio químico, né, que faz com que tu potencialize sentimentos e ansiedade, que eu sempre fui um cara ansioso, então aí fica a dica, né? A pessoa que tem ansiedade, ela tem propensão ao pânico e à depressão. Né? O que eu fiz foi... Isso é científico. Não, o que eu fiz foi potencializar tudo isso nesse período, que faz aí 90 dias que eu sofri esse processo de crise, que me inviabilizou estar na campanha. Alguns vão dizer, mas por que não explicou? Não explicou porque eu não conseguia falar, eu não conseguia sair de casa. Acabei de registrar aqui. Eu estou ouvindo aqui... A quantidade de meses que está fazendo. Não, e estou vindo ao centro da cidade aqui depois de 90 dias, entendeu? Tive agora, nos últimos dias, comecei um processo de retomada das minhas atividades profissionais como advogado, né? Casualmente estive na Assembleia Legislativa ontem, né? Estive na segunda e na terça, né? Lá conversando com o deputado Mainardi, que está saindo. Agora que é importante, Rally, tu ter dito que quando tu foi para Santa Catarina, foi inclusive contando com o suporte da tua família, porque muitas teorias foram geradas a partir dessa tua ida. Então, por isso que eu te falei no início, claro, a importância dessa nossa conversa e de tudo que vai sendo esclarecido e colocado agora, de fato um ponto Jorge, final. Eu vou dizer uma coisa para ti, assim, ó, eu escutei algumas das barbaridades, né, das atrocidades que foram ditas. Eu aqui me reservo o direito pessoal de não adentrar e comentar, porque não quero valorizar o absurdo das fake news que foram criadas. E disse no meu vídeo, quero reiterar aqui nesse espaço, para mim, esses absurdos, eles falam muito mais das pessoas que criaram, que utilizaram isso pelo aspecto político, né, para fazer uma destruição de uma imagem de uma pessoa, fala muito mais das pessoas que falam de mim. Porque eu não matei, eu não roubei, eu não prejudiquei absolutamente ninguém. Eu fiquei doente, entendeu? Como as pessoas ficam doentes. Né? E uma doença que agora tem duas teses que lançaram aí. Era esses absurdos, agora é um outro tipo de tese, que eu teria montado tudo isso para ter um mandato de estadual, o Alexandre federal e a Darlene prefeito, que é tudo um plano da minha cabeça. Em primeiro lugar, é um desrespeito isso, porque as pessoas precisam compreender que o processo que eu passei, eu não estou curado da noite para o dia, entendeu? Eu estou fazendo um processo de retomada e as pessoas precisam entender o que é uma doença e saúde mental antes de falar esse monte de bobagem. Segundo, é muito doentio achar que eu conseguia manobrar tudo isso, entendeu? É conspiratório. Né? Não, e outra coisa, se eu fosse um cara amante pelo poder, eu, prefeito, teria um orçamento de bilhões. Né? Eu deixaria de ser prefeito numa condição que eu estava para ganhar, né? É só parar para pensar e as pessoas com um pouquinho de inteligência vão entender que de fato se trata de um episódio de doença, né? E não dessa manipulação absurda que aconteceu, né? Porque eu repito aqui, que eu não quero valorizar esses absurdos, porque na verdade é isso, as pessoas precisam entender que as pessoas têm um limite. É claro que eu peço, e aqui quero usar os microfones, desculpa para as pessoas que acreditaram muito na possibilidade da gente ser prefeito, porque tem gente que obviamente ficou triste, que me apoiou. E eu prefiro valorizar as pessoas que ao longo desse mês mandaram mensagem. E Jorge, é muita gente assim, ó. A gente recebeu muita energia, de mensagens de todos os credos, de todos aqueles que queriam passar energias do bem, que estavam preocupados. Essas pessoas eu valorizo. Eu acho que o início da minha recuperação, a minha retomada e a minha decisão, eu quero te dizer isso, né? Porque eu preciso tomar uma decisão, né? O Alexandre, inclusive, me ligou na noite de sexta, na noite do domingo, né? Depois das eleições. Olha, o Mainardi vai entrar, tu vai ter que te posicionar se tu vai. Olha, eu até pensava assim, eu vou cuidar da minha vida, né? Depois disso, né? Depois desse episódio. Né? Com 48 anos, quase 50 anos, a gente já viveu mais do que a metade da vida, né? Uma carreira profissional bem estruturada. Assim, ó, eu não preciso, aliás, como deputado, eu vou ganhar bem menos que eu ganho no escritório, entendeu? Então não vou decidir por estar deputado, ou por começar esse processo desse mandato, ele é muito mais uma decisão de ter responsabilidade com os 36 mil votos que eu tive há 2 anos atrás. E também um processo, Sátio, de entender o quanto é importante eu estar na Assembleia que não tem um deputado da região.
né? Então, assim, ó, nesse momento, né, e eu conversei com os médicos, com mais de um especialista, né, eles avaliaram, não, como é que foi a tua crise? Foi assim, tá, tratou, medicação, tomei isso e estou no processo, continuo no processo de acompanhamento. A avaliação de todos de que é possível retomar sempre com preocupação, com cautela, com acompanhamento. Eu tenho semanalmente feito acompanhamento, né? Eu tenho que diminuir a minha ideia que eu tenho de dormir 3 da manhã, né, de fazer 600 coisas ao mesmo tempo. Isso acabou gerou esse processo de ansiedade, de estar preocupado com tudo. Eu tenho que compreender, aí são estruturas, né, mentais e psicológicas, eu tenho que compreender que não dá para solucionar tudo, né, mas, ao mesmo tempo, eu não posso abdicar de um espaço que é da região, pelo menos nesses próximos 2 anos. Então, é o que me faz tomar a decisão, né, de também ajudar, porque a Darlene, que é a grande vitoriosa do processo, ela vai precisar de ajuda. E uma representação no Estado também é a forma de eu compensar o mal que eu acabei causando por conta dessas dificuldades. E eu quero dizer o seguinte, né, depois dessa experiência, que é uma experiência talvez a maior da minha vida, eu acabei de te dizer aqui que eu pensei em abandonar a possibilidade de estar vivendo, entendeu? Depois disso tudo, né, desse susto, né, e não é fácil, porque aqui eu quero dizer, as minhas filhas, a minha filha, a Ellen, sofre muito, a minha enteada, a Brenda sofreu muito, entendeu? Ela teve uma situação em que também ela acabou sentindo, é o pai dela, e as pessoas falando, e as pessoas não têm limite para falar. É uma dor familiar, né, Rafa? É uma dor familiar. E aí tem que buscar uma força, né? Eu li, como figura pública, existe uma exposição também. Eu li um texto do Santo Agostinho que diz isso, assim, porque nesse processo agudo da depressão, tu fica pensando, tu não sabe por que eu estou sofrendo isso, por que eu fiz para estar merecendo isso, né? E Santo Agostinho tem lá uma frase que ele diz isso, né? A gente não entende os desígnios, a gente tem que apenas crer, né? Crer que é uma provação que tu está tendo e que tu tem que superar, né? E colocar acima de tudo. E eu digo assim, a minha filha sofreu muito com isso, sofreu muito com os boatos, a minha família sofreu muito, né? E é algo que ainda mexe muito comigo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu repito, nós precisamos usar essa experiência, usar isso que a gente viveu, buscar forças, crer, acreditar que isso é uma aprovação para que tu possa dar um passo adiante. E eu estou muito convencido, nós vamos ter pautas na Assembleia Legislativa, né? Muito importante, nós vamos tocar aqui a questão do porto, né? O fortalecimento do nosso porto em relação ao porto da metade norte. É um tema que eu quero entrar fazendo uma discussão sobre isso, propor uma audiência pública para fortalecer o nosso porto do Rio Grande, temas como a ligação a seco entre Rio Grande e Rio Grande do Norte, temas como a questão do pedágio que nós vamos ter que estar discutindo lá, né? Temas muito importantes, a retomada do polo naval que nós tivemos agora, uma grande notícia com a construção de 4 embarcações, que nós já vimos trabalhando isso. Eu tive a oportunidade de estar com o Alexandre na transição do governo Lula, durante 2 anos o Alexandre como presidente da comissão trabalhando isso, e agora nós vamos retomar provavelmente mais de 1.500 empregos em Rio Grande, mas isso não vai ser só a minha atuação. Eu vou trabalhar e quero trabalhar esse tema da saúde mental. E quero te dizer assim, Jorge, sem te interromper, por que eu vou trabalhar? Porque eu vivi na pele. Vivi na pele, porque Rio Grande tem um déficit na rede de atendimento, mas não é só Rio Grande, Pelotas, eu agora conversava com especialistas da área de Pelotas, e nós vamos fortalecer a assistência da saúde mental, dos processos que as pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, para que tu tenhas uma ideia, dados internacionais mostram que 700 mil pessoas tiram a própria vida no planeta, 700 mil por ano, mais do que isso. O Brasil tem 30 ocorrências por dia. Hoje, no dia que nós estamos conversando aqui, 30 pessoas tentaram tirar a própria vida, fruto de doenças de saúde mental, que os transtornos, que esse problema atinge 1 a cada 10 pessoas. É da ordem de 10% o impacto. Eu tenho estudado muito isso e tenho também me provocado a saber como é que eu posso usar dessa experiência para que a gente... Para contribuir com esse debate. Sem a ansiedade, né, para não ter o problema de que vamos resolver tudo, né, mas com a ideia de que o mandato pode ser uma forma de resolver essas questões. Concluído este assunto, que era o nosso primeiro ponto de início dessa conversa, recebendo aqui no programa Jorge Satti Entrevista, que é um produto do grupo TV Mar Cidade, Halley Lino de Souza. Halley, estava ouvindo a tua narrativa e aí tu conta das pesquisas que vocês tinham, pesquisas internas, preliminares, que apontavam um resultado positivo, não é? Para a tua candidatura, para a aliança construída pelo PT. Bom, dentro disso,
O resultado da Darlene não gerou, então, uma surpresa dentro do partido. Porque eu não estou entrando na questão da mudança de candidatura, que essa é uma outra pauta. Mas o resultado em si para o PT não gerou uma surpresa. Vocês já sentiam isso através de conversa com as pessoas? Já tinha essa percepção? Eu acho, Jorge, seria muita soberba a gente dizer que o resultado era certo. Não, de maneira nenhuma. Isso é uma loteria, dizem. Não, e outra coisa que eu quero registrar. O atual prefeito Fábio Branco, ele é uma personalidade muito forte da política rio-grandina, com diversos mandatos, com diversas eleições. Aliás, quero usar o espaço aqui para agradecer a mensagem que ele postou nas redes sociais em relação ao meu caso, em que pese a gente nunca tenha tido uma relação de proximidade. Ele foi muito solícito, foi muito republicano ao colocar a mensagem. Eu registro aqui, porque a gente gosta de registrar sempre os problemas, né, as críticas, mas quando um adversário político faz o registro da preocupação, que eu também faria se fosse o caso, eu registro por isso também, mas eu quero também registrar isso. Então seria muita soberba a gente achar que era certo que o PT ia ganhar. Não, e ainda mais, como eu disse, eu ajudei junto com companheiras e companheiros um processo todo de pré-campanha, inclusive iniciei a campanha, e seja o projeto, né, que nós apresentamos, as propostas que nós apresentamos, ou a aliança, repito aqui, nós chamamos a maior aliança de oposição da história, 8 partidos, porque fazer aliança no governo se torna mais fácil, porque você tem espaço para oferecer. Nós construímos 8 partidos fora do governo, né? Então foi uma aliança que eu me dediquei com os partidos ao longo de um ano, num processo muito aprimorado, e que desagou nesta vitória, mas passa também pela capacidade da Darlene. Vamos lembrar, a Darlene foi candidata há 4 anos atrás e fez quase 35 mil votos. E fez a maior votação de uma mulher na história do município, com 35 mil votos, uma votação expressiva e que naquele momento, talvez pela conjuntura, não tenha atingido o patamar que agora atingiu, né, nessa questão. Então, para mim, é uma grata satisfação ter a Darlene comandando, construir, né, essa trinca que é importante para a cidade. Isso eu preciso dizer aqui, e para mim estou convencido disso, tenho dito isso nas vezes que falo com a Darlene e com o Alexandre. São 3 espaços que nós vamos ter que não são do PT, né? E aqui, pelo amor de Deus, de alguém que interprete como isso. Prefeitura, mandato do Alexandre de Federal e do meu mandato estadual, que pode estar se iniciando no dia 18 agora, são espaços da cidade. Eu quero conversar com todos os partidos, com todos os pensamentos. O gabinete vai estar aberto, seja o vereador do PMDB, do PL, quem for, está à disposição. Vai estar aberto para a cidade do Rio Grande. Essa é a região. Senão, eu não estaria lá. Né? Assim, cá para nós, se é para fazer, usar um gabinete para fazer politicagem para partido, né? Fazer fortalecimento de partido político, né? Eu não estaria. Essa é uma informação importante que está trazendo nessa entrevista, que eu ouso dizer que é uma entrevista exclusiva, né? Retomando já esse processo de conversação com os veículos de comunicação, e são vários certamente que vão te entrevistar, mas talvez a partir do dia 18 exista a possibilidade de assumir... Eu estava relatando isso, eu tive ontem na Assembleia, né? Tive segunda e tive terça em Porto Alegre, conversando com o nosso prefeito Mainardi, uma figura fantástica, né? Gente muito boa, e há a possibilidade de ele fazer renunciar no dia 17, para no dia 18, na sessão do dia 18, que tem votação, inclusive, pacotes de projetos do governador Eduardo Leite, eu poderia estar assumindo. É uma possibilidade, nós vamos confirmar isso, claro. mais adiante, eu estou acompanhando isso, né? Pessoalmente, para mim, quanto mais rápido eu iniciar, né, melhor eu já, para superar tudo isso que eu coloquei aqui, né? Eu estou retomando, é um processo de retomada da vida, entendeu? As coisas. Ainda buscando... Ainda me sinto um pouco lento, assim. Não, tu não tá nada, tu já deu um monte de informação aqui em 5 minutos, tu não tá nada lento. Não, mas assim, me sinto um pouco desembocado, assim, né? Mas a gente vai voltar. Retomando. Tem uma figura muito importante nessa eleição aqui em Rio Grande, além da prefeita Darlene, claro, como tu bem colocou aqui, a sua força, né? A sua força eleitoral já da outra eleição, com quase 35 mil votos, e agora em torno de 48 mil, se não me falha a memória, mas a gente tem a figura da Mariana, né? Que teve um papel, então também são mulheres que a gente vai trazendo nesse processo, que a Mariana foi uma grande liderança, né? A Mariana Lindemeyer, que é filha do Alexandre, e da Eunice, que é minha irmã, então é minha sobrinha, mas também minha afilhada, eu sou padrinho dela.
Os relatos, eu não consegui acompanhar ao vivo as atividades, né? Eu estava, como já relatei aqui, estava num outro momento. Mas os relatos são muito positivos, assim. Ela é uma profissional do direito, uma advogada minha sócia no escritório, né? Escritório que eu estou me licenciando aí nos próximos dias. A Mariana é uma personalidade com muita capacidade intelectual, uma grande advogada. Nesse momento ela está no Rio de Janeiro, lá no nosso cliente, que é o maior sindicato de professor universitário do país. O nosso escritório aqui de Rio Grande advoga para o maior sindicato de professores universitários do país, que é a do FERJ. Acabei de conversar com ela, inclusive, por mensagem. Ela está tocando lá nesse momento, mas é um quadro político de alta grandeza, com um futuro pela frente, muito jovem ainda, e que os relatos são de que ela fez um papel muito legal, muito bacana. Eu fico feliz com isso, com um processo de renovação, a gente fala de transição geracional, porque cá para nós, Rio Grande precisa de novas lideranças políticas, chega de ter sempre os mesmos. Eu sou daqueles que quero abrir espaço. Vou dar aqui uma notícia em primeira mão. Eu convidei para estar no meu gabinete o candidato a prefeito de São José do Norte, o Luiz Galtério, que é um jovem, fez uma grande campanha, acho que fez torno de 40% dos votos lá em São José do Norte. É um jovem com muita capacidade política. E eu convidei ele, não por pensar em questão de eleitor, mas por dar oportunidade de um jovem líder como o Galtério, como é a Mariana, né, de estar convivendo com grandes personalidades. Na nossa bancada lá nós temos o Miguel Rosseto, que já foi ministro, já foi vice-governador, o Pepe Vargas já foi ministro, já foi prefeito de Caxias. Né? Então nós temos inúmeras lideranças muito fortes. Eu disse pro Luiz, é também uma oportunidade de formação, né? De estar presente no ambiente político muito qualificado. Quando tu traz esse componente, eu fico pensando, e aí claro que observando também a política nacional, que eu sei que tu acompanhas, claro que agora vais acompanhar nessa tua retomada, o PT local já está percebendo a importância, a partir de figuras como a Mariana, o Rovan e outros que poderíamos citar aqui, o PT já está percebendo a necessidade dessa renovação? Com certeza. Porque os partidos têm dificuldade, né? Muito. É um pouco reprodução, e no PT tem isso também, não vou esconder. É um pouco reprodução de um modelo político em que as pessoas se perpetuam em mandatos, ficam em mandatos 4, 5, 6 vezes, né? E constroem estruturas de poder e não oxigenam. É muito difícil alguém, por exemplo, eu para atingir uma cadeira de deputado estadual fora do parlamento, fazer 36 mil, é muito difícil, assim como um vereador que concorreu agora para pegar uma cadeira, é muito difícil, porque as estruturas não permitem isso. Mas tu falou aqui do PT de Rio Grande, o PT de Rio Grande é uma grata surpresa, é referência estadual, os nossos resultados aqui são considerados, isso porque eu tive agora há pouco com os deputados, como os melhores resultados do estado, né? A região também, porque o Marrone se elegeu em Pelotas. Em Pelotas, o Zé Muth se reelegeu. Embora lá foi um susto, né? Sim, muito apertado. O Zé Muth se elegeu em São Lourenço, também uma candidatura petista, uma prefeitura que já foi governada pelo PT, volta, e o Mainardi, meu amigo Mainardi, que está deixando a Assembleia em Bagé. Então, uma região que a gente tem em quartos, mas Rio Grande tem muita potencialidade. Tu falou do Rovan, que fez uma grande votação, que é um jovem quadro. Eu poderia falar do Glauber, que é um menino militante da juventude que está chegando com muita força, fez muito boa votação. A professora Denise fez uma grande votação também. Denise dobrou. A Regininha, que é um mandato fantástico, que quebra preconceito. E representativo. Quebra preconceito. Eu sou muito fã desse símbolo que é a Regininha, né? Porque quebra preconceito, cresceu a votação, recoloca uma cadeira LGBT dentro da Câmara, né? Numa sociedade onde a gente tem um número de violência contra travestis, contra gays, contra lésbicas, que não aceita isso, que não está resolvido, e nós temos uma vereadora que se reelege com essa pauta, é motivo de orgulho. Então nós temos muitos quadros por isso, muito qualificados. Eu fico muito feliz, porque eu contribuí um pouco para isso, né? Deixa eu te dizer, Rale, nós vamos fazer um intervalinho que eu preciso faturar, porque este programa, como tu sabes, é um oferecimento de Lei Vazoteiro. Pensou o terreno, pensou Lei Vazoteiro. Programa Jorge Sati Entrevista volta em instantes, recebendo Rale Lino de Souza. Show!